Parte 1ª. Introdução. Artigo 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Artigo 2º. Todo poder emanando do povo será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei, vide art. 14 da Constituição Federal. Artigo 5º. Não podem alistar-se eleitores. Inciso 1. Os analfabetos, vide artigo 14, parágrafo 1º, 2a, da Constituição /diagonal 88. 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional. Inciso 3. Os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Artigo 6º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo, inciso 1, quanto ao alistamento. Alínea A. Os inválidos. Alínea B. Os maiores de 70 anos. Alínea C. Os que se encontrem fora do país. 2. Quanto ao voto. Alínea A. Os enfermos. Alínea B. Os que se encontrem fora do seu domicílio. Alínea seus funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367, redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966, parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente. Não poderá o eleitor, inciso 1, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Inciso 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias. 4. Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos. Inciso 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. Inciso 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Inciso 7. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Parágrafo 2º. Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvos excetuados nos artigos 5º e 6º, número 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelado a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido, incluído pela Lei nº 7.663, de 1988. Parágrafo 4. O disposto no inciso 5 do parágrafo 1º não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Artigo 8º. Brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento, redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966, vide Lei nº 5.337,1967, vide Lei nº 5.780, de 1972, vide Lei nº 6.018, de 1974, vide Lei nº 6.319, de 1976, vide Lei nº 7.373, de 1985. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, incluído pela Lei nº 9.041, de 1995. Artigo 9. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, número 1, documento que os isente das sanções legais. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Parágrafo 1º. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Segundo, em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. Parte 2ª dos órgãos da Justiça Eleitoral. Artigo 12. São órgãos da Justiça Eleitoral, inciso 1, o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em
todo o país. 2. Um tribunal regional, na capital de cada estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal Superior, na capital de território. Inciso 3. Juntas eleitorais. 4. Juízes eleitorais. Artigo 13. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. Artigo 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Parágrafo 1º. Os biênios serão contados ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento nem mesmo decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. Parágrafo 2º. Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial, de suas funções na Justiça Comum, ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando com períodos de férias coletivas coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. Parágrafo 3. O da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Parágrafo 4º. No caso de recondução para o 2º biênio observar-se, são as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. Artigo 15. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Título 1 do Tribunal Superior. Artigo 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, inciso 1, mediante eleição, pelo voto secreto, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, alínea A, de 3 juízes, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, alínea B, de 2 juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, 2, por nomeação do Presidente da República, de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso que tiver sido escolhido por último. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, parágrafo 2º. A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984. Artigo 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. Parágrafo 1º. As atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos: inciso 1, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A pedido dos tribunais regionais eleitorais. Inciso 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 4. Sempre que entender necessário. Parágrafo 3º. Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Artigo 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Artigo 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o recipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior, inciso 1, processar e julgar originariamente, alínea A, o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República, alínea B, os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, alínea C, a suspeição ou impedimento aos seus
membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. A linha D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. A linha E. O habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Vide suspensão de execução pela RSF número 132, de 1984. A linha F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. A linha G. As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. A linha H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966, a linha e as reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgados feitos a eles distribuídos, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. A linha J. A ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado, incluído pela LCP nº 86, de 1996. 2. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276 inclusive os que versarem matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorrível, salvo nos casos do artigo 281. Artigo 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, inciso 1, elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os, na forma da lei. Inciso 3. Conceder aos seus membros licença e férias assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos. 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Inciso 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. Inciso 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Inciso 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não tiverem sido por lei. Inciso 8. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Inciso 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Inciso 10. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. Inciso 11. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do art. 25. Inciso 12. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Inciso 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Inciso 14. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966. 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. 16. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. Inciso 17. Publicar um boletim eleitoral. Inciso 18. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Artigo 23-A. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso X do caput do artigo 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos, incluído pela Lei nº 14.211, de 2021, artigo 24. Compete ao Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral, inciso 1, assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões. 2. Exercer a ação pública e promovê-la até final, em todos os feitos de competência originária do Tribunal. Inciso 3. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal. 4. Manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes, ou por iniciativa sua, se entender necessário. Inciso 5. Defender a jurisdição do Tribunal. Inciso 6. Representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. Inciso 7. Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. Inciso 8. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. Inciso 9. Acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe, nas diligências a serem realizadas. Título 2 dos Tribunais Regionais. Artigo 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, inciso 1, mediante eleição, pelo voto secreto. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, a linha A, de 2 juízes. Dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, a linha B, de 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, 2 do juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos, e, redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984, inciso 3, por nomeação do Presidente da República de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, incluído pela Lei nº 7.191, de 1984,
1984, artigo 26. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. O terceiro desembargador será o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos: inciso 1, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. 2, a pedido dos juízes eleitorais. Inciso 3, a requerimento de partido, deferido pelo Tribunal Regional. 4, sempre que entender necessário. Artigo 27. Servirá como procurador regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. No Distrito Federal, serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Substituirá o Procurador Regional, em suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal. Parágrafo 3º. Compete aos Procuradores Regionais exercer, perante os tribunais junto aos quais servirem, as atribuições do Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral, podendo os Procuradores Regionais requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público Local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. No caso de impedimento e não existindo quórum, será o membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. Parágrafo 2º. Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional, ou de funcionários da sua secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais, nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante processo previsto em regimento. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo anterior será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. Parágrafo 4. Ou as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais, inciso 1, processar e julgar originariamente, alínea A, o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice, governadores e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Alínea B, os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Alínea C, a suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. Alínea D, os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Alínea E, o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contrato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou, ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Alínea F, as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. Alínea G, os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessadas em prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo, redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966. 2. Julgar os recursos interpostos. Alínea A, dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. Alínea B, das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo único. As decisões dos tribunais regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 276. Artigo 30. Compete, ainda, privativamente, aos tribunais regionais, inciso 1, elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar a sua secretaria e a corregedoria regional provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal. Inciso 5. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Inciso 6. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Inciso 7. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus trabalhos. Inciso 8. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Inciso 9. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior. Inciso 10. Aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio. O 11. Revogado pela Lei nº 8.868, de 1990.
1994. Inciso 12. Requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões. Solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. Inciso 13. Autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente e, no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço. Inciso 14. Requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. 15. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. 16. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior. Inciso 17. Determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. Inciso 18. Organizar o fichário dos eleitores do Estado. Inciso 19. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966, a linha A. Qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. A linha B. Da decisão do Tribunal Regional, qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em 5 dias, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. A linha C. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data da eleição, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. A linha D. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. A linha E. O Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior, incluído pela Lei nº 4.961, de 1966, artigo 31. Faltando num território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. Título 3 dos Juízes Eleitorais. Artigo 32. Cabe à jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designar aquela ou aquelas a quem incumbe o serviço eleitoral. Artigo 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. Não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Parágrafo 2º. O escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 34. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. Artigo 35. Compete aos juízes, inciso 1, cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional. 2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Inciso 3. Decidir habeas corpus e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. 4. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. Inciso 5. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir. Inciso 6. Indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral, VI, revogado pela Lei nº 8.868, de 1994. Inciso 8. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. X. Expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. Inciso 10. Dividir a zona em sessões eleitorais. O 11. Mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada sessão, para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Inciso 12. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. Inciso 13. Designar, até 60 dias antes das eleições, os locais das sessões. Inciso 14. Nomear, 60 dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras. 15. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções. 16. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. Inciso 17. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. X. Ver e fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais. Inciso 19. Comunicar, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Título 4 das Juntas Eleitorais. Artigo 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Parágrafo
Parágrafo 2º. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Parágrafo 3º. Não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares, inciso 1, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados, inciso 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Artigo 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas, para presidirem as juntas eleitorais. Artigo 38. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Parágrafo 1º. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Parágrafo 2º. Na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Parágrafo 3º. Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral, competindo-lhe, inciso 1, lavrar as atas. 2. Tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão. Inciso 3. Totalizar os votos apurados. Artigo 39. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Artigo 40. Compete à junta eleitoral, inciso 1, apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. 2. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Inciso 3. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. 4. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviaram os documentos da eleição. Artigo 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à junta eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195.